da Faculdade de Santa Maria, professora doutora Rayane de Araújo Torres. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Também quero convidar para compor a mesa a nossa representante de docentes do curso de nutrição da FSM, professora mestre Luana Caroline de Moura Gonzaga. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Boa tarde, Luana. Boa tarde. E também quero convidar, como representante dos discentes do nosso curso de nutrição da Faculdade de Santa Maria, a aluna Maria Eduarda Pereira Lacerda. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite e vamos aproveitar a jornada. Boa tarde, Maria. Então, vamos iniciar. Eu queria primeiro registrar e agradecer, a presença da coordenadora, dos professores, discentes e todos os convidados que aqui estão presentes, de forma remota, nesse nosso evento que foi feito com muito carinho. E quero convidar a coordenadora do nosso curso de nutrição, professora Rayane, para abrir oficialmente o evento e falar sobre a nossa 4ª jornada de nutrição. Então, boa tarde a todos vocês. Queria saudar a mesa, em nome aqui da professora Luana, representando todos os nossos docentes que prepararam esse momento aqui com bastante carinho e empenho para todos vocês, nesse formato remoto, como vem acontecendo, outros eventos na instituição. Queria saudar também os demais alunos, em nome de Maria Eduarda, aqui presente. Saudar também nossa palestrante, que já se encontra aqui na sala, junto com os demais, E aproveito também para parabenizar, estender os meus parabéns a todos os colegas nutricionistas, a todos os alunos, da instituição Santa Maria, de outras instituições do Brasil inteiro, como a gente, esse formato remoto nos traz essa possibilidade, de promover diferentes interações. Então, acredito que será um momento bastante rico para todos, que realmente se comprometerem em estar trazendo esse momento, essa discussão, de forma tão intensa como será durante esses 3 dias. Então, gente, serei breve, Queria só ressaltar para vocês a importância desse dia, a importância desse evento. Em nenhum momento, jamais deixaríamos de promover, essas discussões, essas atividades que já faz parte aí das atividades do curso de nutrição. Então, meu desejo é que realmente todos aproveitem, todos estejam conectados, estejam realmente em comunhão uns com os outros durante esses dias, durante essas palestras. São pessoas extremamente ricas de saber, que vão contribuir com a formação profissional de vocês. E o que a gente espera é que vocês aproveitem. A discussão será toda em torno desse momento que nós estamos passando, um momento realmente histórico, e que eu tenho certeza que vai deixar muitos aprendizados, não só como profissional, mas também como seres humanos, como pessoas, É importante que a gente pegue esse momento e traga para a nossa vida pessoal, sobretudo para que isso se reflita na nossa vida profissional e que sejamos realmente profissionais comprometidos, competentes e capazes de se adaptar, Como tem sido a palavra do momento, adaptação. E eu tenho certeza que não será diferente nesse momento. Então, é isso, gente. Desejo que vocês aproveitem, que vocês interajam, que vocês estejam presentes realmente no evento. E agradeço desde já, a colaboração do nosso corpo docente, que se empenhou, que trabalhou, que se organizou para que esse evento fosse possível. Então, meu agradecimento aos nossos professores, à Faculdade de Santa Maria, às diretoras, ao COPED, enfim, a todo mundo que faz a faculdade e, sobretudo, aos alunos, Que sem vocês realmente fica sem sentido a gente promover essas atividades. Então, gente, muito obrigada e desejo um ótimo evento a todos vocês. Convido agora a professora Luana, como representante do corpo docente, para, se quiser fazer algum breve discurso em relação à nossa jornada.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar a mesa, em nome da professora coordenadora Rayane. Quero saudar a representante do corpo docente, a aluna Maria Eduarda. E quero dizer, né, em nome, como representante do corpo docente do curso de nutrição da Faculdade Santa Maria, que foi com grande satisfação que organizamos esse evento, né, pensando em contribuir com a formação acadêmica dos nossos alunos e dos profissionais aqui presentes, né. Trouxemos grandes profissionais, grandes estudiosos, para discutir temas importantes e relevantes para a nutrição, e contextualizando com o atual cenário no qual estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Vou ser breve também, né, para não me estender, e quero desejar a todos, né, que se envolvam, que participem, que aproveitem esse grande evento, e, claro, desejar a cada um dos aqui, os estudantes e os profissionais presentes, um feliz dia do nutricionista. Um abraço a todos. Obrigada, Luana. Gostaria agora de convidar a aluna Maria Eduarda também para fazer uma contribuição em relação à nossa abertura do evento. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite e gostaria de dizer a importância do evento da Jornada da Nutrição para todo o curso de nutrição, como sempre foi importante, sendo um evento grandioso que a Faculdade de Santa Maria promove, que tem só como intuito, que é promover conhecimento, né, gerar conhecimento. E hoje, né, Dia do Nutricionista, eu estou comemorando pela última vez como estudante. No próximo ano já estarei exercendo a profissão. Profissão essa que, como todos nós percebemos, a cada ano vem crescendo mais e mais, tanto pela promoção de saúde, também por prevenir várias doenças, e sabemos da grande importância dessa nossa profissão. E gostaria de dizer a vocês, alunos como eu, para aproveitar bastante a graduação, pois quando a gente vai chegando ao fim, a gente percebe da importância que é os conhecimentos durante a graduação. E, principalmente nós na Faculdade de Santa Maria, por termos um corpo docente de profissionais excelentes, que nos ensinam desde o conceito de cada coisa até a vivência profissional. Que isso gera um ensino completo e de grande qualidade. Nessa época de pandemia, a gente percebe a importância do conhecimento científico que devemos adquirir sempre. Nunca deixar de buscar novos conhecimentos, pois é de bastante importância para nós, profissionais de saúde e futuros profissionais. Então, vamos aproveitar a jornada para adquirir mais conhecimentos. Desejo boas-vindas a todos os discentes, aos docentes e aos palestrantes convidados, que seja uma jornada de muito conhecimento, como eu havia falado antes. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, Maria Eduarda. Então, a gente agora agradece, né, a presença de todos na mesa, a gente vai desfazer a mesa e agora a gente vai desfrutar, né, de apresentação cultural para dar início a essa jornada, na qual a gente vai contar com a presença ilustre, na participação de Igor Rodrigues, que é psicólogo egresso da Faculdade Santa Maria. A gente agradece a presença dele e vamos começar a desfrutar desse momento de apresentação cultural. Olá, boa tarde. Vou iniciar agora, tá? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Eu vejo a vida melhor no futuro. Vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. Se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso vai dar pra qualquer pessoa que realizar a missa que tem no paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Pronto. Muito obrigada, Igor. Você abrilhantou muito nossa jornada, mesmo que à distância, né, gente? A gente não tem como fazer. Com certeza que todo mundo aqui está com vontade de se aglomerar, né? De poder aplaudir, de poder estar todo mundo junto aqui curtindo, cantando, dançando. Tenho certeza que todos os professores estavam doidos para estar aqui comigo, balançando a cabeça. Ideia. Não vai dar ideia, professora. Tenho certeza disso, né? Então, maravilhoso, a seleção musical, tá de parabéns. A gente agradece muito, Igor, pela contribuição e por ter abrilhantado o nosso evento. Então, agora, né, nós vamos dar início à palestra, a primeira palestra da nosso evento, né? Que é uma palestra intitulada, dentro do nosso contexto de todo o evento, que é Formação e Atuação do Nutricionista do Presente e Futuro. Qual a relação com a pandemia? Será ministrada pela nutricionista mestre Vanilla
Valério Barbosa Pessoa Cardoso, que é doutorando em Ciências da Nutrição pela UFPB, especialista em Saúde da Família pelo Unesp Paraíba, professora da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, conselheira do CONSEA Paraíba, coordenadora da Comissão de Formação Profissional do Conselho Federal de Nutricionistas na gestão 2018 a 2021. A gente agradece, né, a presença da ilustre palestrante e vamos dar início à nossa primeira palestra da nossa jornada. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, boa tarde. Ilustre é começar um evento com música desse jeito, aí é bom demais. Parabéns, viu, Igor? Eu estava aqui só cantando também, já abrindo o microfone. Leonardo disse que estava com vontade de ligar o microfone, eu estava do mesmo jeito, doidinha para cantar com ele. Então, parabéns a todos vocês por terem organizado esse evento. Deixa eu abrir aqui meu cronômetro, que eu sou uma mulher agora que cumpro hora, minha gente. Vou botar o cronômetro para eu saber quanto tempo. É um prazer estar aqui com vocês, né, de um jeito meio diferente, virtual, vendo só algumas carinhas, sorrisos bonitos. Vi que um monte de gente com saudade de se encontrar. Eu acho que uma das coisas que essa pandemia mais nos mostrou foi como é bom a gente conviver com gente, né? Como é bom a gente ver, tocar, sentir, cheirar pessoas. E aí, mas como a gente não pode ainda, agradeço muito a Rayane esse convite, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E a ideia, eu quero ver se eu consigo terminar, ela me deu 1 hora para falar, eu achei muito, aí vou tentar falar menos, para a gente conversar, né? Para vocês fazerem perguntas, abrir microfone, e a gente poder conversar um pouco no final, que eu acho que é o que faz a gente crescer aqui nessa conversa toda, tá? Então, deixa eu projetar aqui para vocês, e aí eu vou só pedir para que, quando eu for projetar, alguém me dá o sinal que deu certo. Certo, Vanilla. Eu aproveito já para avisar que quem tiver perguntas, coloque no chat, tá? Que a gente vai selecionar, dependendo da quantidade de perguntas, a gente vai selecionar as 5 principais perguntas para a gente poder otimizar o tempo e para a gente fazer a interação com a palestrante, certo? Eu vou estar aqui fazendo essa interação. Joia, vocês estão visualizando? Tá na apresentação? Ainda não. Não? Deixa eu ver aqui, peraí. Não, ainda não. Só um minuto. Certo. Agora foi? Pronto, agora foi. Joia. Então, gente, o tema é esse, né? Eu sempre gosto de conversar, de começar a minha conversa falando de onde eu venho. Quem já ouviu alguma vez eu falando, vai escutar sempre a mesma coisa no início, que é o meu lugar de fala, né? Então, hoje eu estou aqui com vocês, no meu lugar de fala, fui convidada enquanto conselheira do CFN. Eu estou conselheira nessa gestão de 2018 a 2021, termina ano que vem, em maio, e desde o ano passado, desde o meio de 2019, que eu estou coordenando a Comissão de Formação Profissional do CFN. Então, esta é a comissão atual, que atua hoje lá no CFN na formação, sou eu, a Magda, a Miriam, Juliana, a Liliana e o Fábio, e lá nós estamos compondo essa comissão para discutir todas as questões pertinentes à formação profissional dentro do Conselho. Por estar lá no CFN, eu estou integrando também atualmente a Comissão de Educação do FICFAS, que é essa fotinho abaixo, que é o Fórum dos Conselhos Federais da área de saúde. Então, quase ninguém sabe que existe, mas tem um fórum de pessoas que se reúnem de todos os 14 cursos da saúde para discutir sobre educação. Então, quando a gente fala lá pelo CFN alguns posicionamentos sobre formação profissional, geralmente as coisas acontecem no âmbito desses 14 cursos, por conta dessa comissão de educação que existe. Mas, além de ser conselheira do CFN, como eu fui apresentada, eu sou professora, né, do campi de Cuité, da UFCG. Então, eu falo, a gente está na Paraíba, eu estou muito feliz de hoje, no Dia do Nutricionista, de um dos eventos que eu vou participar, que seja no meu local de nascimento, né, no meu estado. Eu tenho falado com gente do Brasil todo, mas fico feliz de hoje estar aqui na Paraíba com vocês.
E aí eu falo lá, enquanto professora de Cuité, né? Essa cidade que fica ali bem no limite do Rio com o Rio Grande do Norte, e que é um lugar que, não sei se vocês conhecem, ele está localizado no Curimataú paraibano, é um lugar de muita seca, né? Eu estou em Cuité há 10 anos, e desses 10 anos, 6 eu vivi sem água na torneira. A gente só tinha água se comprasse, ou se perfurasse poço, porque teve um longo período sem água. Então, a gente está falando de um lugar, de um curso de nutrição inserido num espaço que não... A água é um bem muito precioso, né? E lá, em Cuité, eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, essa instituição que vocês já devem conhecer bem, que é multicampo e que tem campus aí espalhado por toda a Paraíba. E isso eu falo sempre com maior orgulho quando eu estou falando nos lugares, nos estados que eu vou rodando por aí, o orgulho que eu tenho de uma instituição que colocou instituições físicas em locais que pudessem proporcionar a pessoas que jamais teriam contato com um curso de nível superior, tivessem. Então, essa política de expansão universitária, para mim, é um dos grandes presentes que a gente tem, de um tesouro que a gente tem, que a gente não pode deixar acabar nunca. E aí está Cuité, né? Cuité tem essa vontade de ser Hollywood, todo mundo está vendo aí o nome na parede. E aqui embaixo é o campus, né, é a unidade física da UFCG, e a cidade está lá do outro lado. Então, vocês vejam que a gente já está dividido um pouquinho da cidade por uma barreira geográfica, e a gente precisou conquistar e trabalhar muitas questões para vencer outras barreiras para além da barreira geográfica, né? Eu sempre mostro nas minhas apresentações a foto dos meus alunos. Esses eram os alunos que estavam lá comigo quando eu me afastei. Eu estou afastada de Cuité desde maio do ano passado, porque estou fazendo doutorado aqui em João Pessoa, mas eu sou coordenadora, né? Estou afastada também do Núcleo Eu Penso, mas criei este núcleo com a professora Poliana, e esses são os meus alunos lá do Núcleo Eu Penso. Convido vocês, inclusive, para seguir o Instagram do Núcleo Eu Penso, depois você procura. A gente desenvolve lá muitas ações de pesquisa, ensino e extensão, e não existe professor sem aluno, né? Se não são eles, eu não faço nada da vida. Então, eu adoro colocá-los e dar a eles os créditos da minha construção enquanto ser humano e professora que sou. Mas me chamaram aqui para a gente conversar sobre, fazer essas reflexões aí sobre pandemia, formação, atuação do nutricionista. Eu acho que todos vocês, assim como eu, né, quando foi março, que a gente teve notícia dessa pandemia, ficamos completamente sem entender nada, e parece que os meses iam passando e a gente ia entendendo menos ainda. Eu não sei quanto que a gente entende hoje. Então, muitas incertezas, muitas dificuldades, e aí a gente se viu em meio a uma pandemia que atingiu o mundo todo e que, de repente, mexeu com o nosso jeito de trabalhar e mexeu, como eu sei que tem muito estudante aqui, com o nosso jeito de estudar, né? E agora, meu Deus, eu quero me formar. Eu acho que eu nunca ouvi tanto esta frase, nunca recebi tanto e-mail, tanta ligação dizendo eu quero me formar. E como é que a gente pode pensar sobre esses aspectos agora, nesse período de pandemia? É isso que eu me proponho a fazer com vocês, tá? Então, antes da gente falar da formação, a gente nunca pode esquecer o que é que significa essa pandemia que a gente está vivendo agora. Por mais que a gente o ser humano é um ser que se adapta, né? Como a Rayane falou, é a adaptação. A gente já se adaptou de um jeito que parece que não estão morrendo mais pessoas todos os dias. E a gente está numa média de morte de 1.000 pessoas por dia, né? E 1.000 pessoas por dia é muita gente, né? Morrendo por dia de uma doença que não tem vacina ainda, que a gente não conhece muito bem. A gente não sabe se tem uma vez e não tem mais. A gente já viu que parece que as pessoas têm mais de uma vez, não conseguiam imunidade suficiente. A gente não sabe muita coisa ainda, né, desse vírus. E temos hoje, esse é dado que eu peguei ontem à noite, 120 mil mortes. Então, a gente não pode desconsiderar tudo que está ao nosso redor é importante, né? A nossa vida é importante, a do nosso pai, da nossa mãe, se formar é importante, ser nutricionista é importante, e tudo isso está dentro de um contexto de 1.000 pessoas morrendo por dia e 120 mil tendo morrido de março até agora. Então, a gente nunca pode esquecer desse cenário. Pensando nesse cenário Covid, eu trouxe umas informações para vocês sobre o que a gente tem de curso.
né, de nutrição no nosso país. Esses dados que eu mostro a vocês são os dados oficiais do INEP. O último dado que o INEP publicou é de 2018, é esse aí que eu estou mostrando a vocês. Então, o INEP, se a gente utilizar ele como fonte de pesquisa, que é o mais indicado, ele mostra que temos 590 cursos presenciais e 19 na modalidade EAD. Destes aí todos, 74 de instituições públicas e 535 de privadas. Então, a gente já consegue ver que no Brasil nós temos muito mais cursos de instituições privadas do que públicas, questão bem óbvio para todos nós, a gente já sabia disso. Aqui, esse mapa está distribuído para o regional, porque no sistema CFN e CRN a gente tem mania de dividir o Brasil aqui para o regional. Nós estamos no Regional 6, né? Nós somos CRN 6. Aqui no 6 nós temos, segundo o dado do INEP, 96 cursos de nutrição. Então, se a gente pensar que entre 1981 até 96, o número de cursos passou de 30 para 45. Pensa aí, em 15 anos, 15 cursos surgiram. E de lá, de 96 para cá, olha o que a gente teve. Fomos para 590. Isso dado do INEP. Se a gente pegar os dados do EMEC, se você digitar no Google EMEC, você vai conseguir dar informações sobre cursos do Brasil todo, tá? De nutrição. E aí, esses valores do EMEC, eles mudam todos os dias. E lá diz, eu fiz essa pesquisa antes de ontem, lá está constando 797 cursos presenciais de nutrição e 242 na modalidade EAD. Então, esse é o nosso cenário de curso. Se a gente utilizar essa informação aí do INEP, vamos pegar do INEP, que está com 590 cursos, né? Se a gente pensar 590 cursos, se cada curso desse tivesse 20 estudantes para se formar agora, no meio do ano, né? Ou agora no final do ano, se a gente multiplicar aí 590 por 20, já dá 11.800 nutricionistas. E aí eu quero que vocês guardem esse dado, porque a gente ouviu falar muito em questões de estágio, né? Quero me formar. Pensa aí que a cada período de tempo, a cada semestre, a gente tem, em média, um número de formandos nessa casa aí, pensando se a gente vai calculando com 590 cursos presenciais, tá? Então, é muita gente a cada semestre se tornando nutricionista porque concluiu um curso, né? E aí a gente já ouviu falar, a professora já trouxe uma fala aí, na importância do alimento nesse tempo de Covid, né? Nesse tempo de crise, a gente ouviu um monte de coisas sobre alimentação. Então, a alimentação é importante para melhorar a imunidade, a alimentação é importante porque parece, alguns estudos mostram que a obesidade é um fator de risco para a Covid, e a obesidade tem tudo a ver com o trabalho do nutricionista. A gente viu que o índice de fome aumentou por conta do Covid, já existia fome e ela foi intensificada, e a gente viu o que a gente chama de insegurança alimentar e nutricional crescendo. Então, vê só como o alimento esteve presente e ele é central nesse momento de crise. E aí a gente não pode esquecer, tá cheio de estudante aqui me ouvindo, e aí eu sempre digo aos meus alunos, olha, quando alguém perguntar a você o que é que o alimento é, você comece sempre dizendo, é um direito. Porque a gente teve uma briga muito grande para inserir a alimentação como direito na Constituição. Todo mundo está sacando, está lembrando que a Constituição é de 88, né? Mas o alimento, ele só virou direito, ele só se tornou direito constitucional em 2010, imagina. Faz 10 anos. Quando eu me formei em nutrição, a alimentação não era direito. Então, pense que uma galera antes de vocês brigou muito para que a gente conseguisse colocar na Constituição a alimentação como direito. E uma das pessoas, das entidades que brigou muito para que isso acontecesse, gente, foi o Conselho Nacional. O Conselho foi extinto no primeiro dia de governo do atual governo, e era esse lugar onde se fazia discussão de política pública de alimentação e nutrição, e ele prestava consultoria ao governo. Então, a gente tem uma importância muito grande do Conselho nessa conquista, né, de trazer o alimento como direito na Constituição. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para mais uma coisita que lá nas nossas diretrizes curriculares tem dizendo que a formação do nutricionista deve contemplar as necessidades sociais da saúde, sempre com ênfase no SUS. Então, a gente também viu agora nesse período de Covid o quão importante e valioso é o serviço
do SUS, o Sistema Único de Saúde. Sem o SUS, certamente nós estaríamos em situação muito pior do que é o que a gente está agora. Então, a gente aqui, ou é nutricionista, ou é estudante de nutrição, estou entendendo, a alimentação é algo central nesse momento de crise, é um direito assegurado por Constituição, e tem lá na minha diretriz curricular que eu devo estar inserido na formação o olhar para o SUS. Ah, professora, mas eu detesto, eu não vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com esporte, eu vou ser nutricionista esportiva. Não tem problema. A sua formação, mesmo que você vá trabalhar em esporte, ela deve contemplar e ter ênfase no Sistema Único de Saúde. Vou trabalhar em UAM também. Então, é uma questão de formação, né? A gente precisa que as nossas diretrizes tragam isso. E aí, gente, eu fui fazer uma pesquisa rápida lá no Google, eu botei o nome nutricionista no Google, e olha o que me apareceu essas fotos aí, são as primeiras imagens que aparecem quando a gente digita nutricionista no Google. E eu queria que vocês observassem essas imagens e pensassem comigo se elas caracterizam esse profissional nutricionista que a gente está falando aí, que tem que atuar com esse alimento que é central nesse contexto que eu estou falando a vocês. O que a gente vê quando a gente digita a palavra nutricionista, né? Mulheres magras, brancas, quase todas loiras, chiques, de jaleco, e frutas. Frutas, maçã, uma fita métrica, eu nunca vi. Quando alguém diz, me associa a uma fita métrica, eu digo, você tem um tempinho? Senta aqui para a gente conversar. Fita métrica medindo uma maçã, eu acho o máximo, né? Como a gente quer descrever a profissão, aí pega uma fita métrica enrolada numa maçã. Eu não sei o que isso quer dizer, mas tem gente que usa para definir nutricionista. E chama mais atenção ainda estetoscópios. Eu quero que as professoras que estão me ouvindo lembrem aí na vida delas de formada quantas vezes elas usam estetoscópio. Mas tem estetoscópio como característica de nutricionista. E não suficiente estetoscópio arrodeando uma fruta ou arrodeando uma maçã. Por certo, para a gente ouvir os batimentos cardíacos da maçã. Então, aqui, tudo isso que eu estou trazendo para a gente pensar sobre formação, eu quero que vocês percebam o que é que a gente tem hoje de visibilidade para quem é o profissional nutricionista. E vamos conversar até o final, como é que a gente faz para a gente não reconstruir um novo normal, como estão chamando, utilizando um normal que é meio anormal, né? Pensa comigo sobre isso. Então, o Covid chega e encontra aqui com a gente um cenário já bem complicado, né? Quando a pandemia estourou no mundo todo e no Brasil, aqui no Brasil, esse vírus já encontrou desigualdade social que mexe completamente com as características e com a epidemiologia de uma comunidade. Ele encontrou utilização de recursos naturais extremamente difíceis de manter um sistema alimentar funcionando de forma sustentável e saudável. Ele encontrou, não só no Brasil, mas no mundo, um lixo em excesso. A gente produz hoje, atualmente, cerca de 450 quilos de lixo por ano, por pessoa. E aí você pensa, se você produz essa quantidade de lixo e você joga onde? Que não tem como jogar fora do planeta, né? A gente não joga lixo. Eu joguei o lixo para fora de onde? Da sua casa só, né? Mas ele vai estar aqui com a gente em algum lugar. Professora, nada a ver, estou entendendo nada o que é que tem a ver com nutrição. Tem tudo a ver com nutrição, a geração de lixo, né? Quando vocês que vão ser nutricionistas, quando prescrever para uma pessoa, quando orientar uma pessoa a consumir, por exemplo, uma banana, um mamão, vamos pegar o mamão. Quem não já foi no supermercado e viu um mamão sendo vendido aberto no meio, sem as sementes de dentro, enrolado num saco, num plástico filme, numa bandeja? O que significa quando você consome um mamão que já veio partido, enrolado num plástico filme numa bandeja? Quando você comer esse mamão, você não vai ter só uma casca para jogar no lixo, você vai ter um plástico filme e uma bandeja de plástico. Isso é lixo, isso diz respeito ao sistema alimentar. Então, quando a gente é nutricionista, a gente também tem que pensar sobre isso. Onde é que meu paciente, meu cliente, meu usuário está comprando os alimentos e como é que ele está descartando, como é que ele está usando, né? Então, o vírus também encontrou uma produção e um consumo, uma distribuição de alimentos bem complexas, que a gente poderia ter outra palestra aqui falando só sobre isso, e encontrou muita fome, pobreza e miséria. E isso tem impacto direto
no estado nutricional dos indivíduos, para vocês aí que estão pensando em ser nutricionistas e para nós que já somos, né? Então, percebemos que é muito importante repensar o estilo de vida da sociedade, não é só individualmente, mas quais são as ações em grupo que a gente precisa tomar. E aí, a gente tem visto, né, de onde é que esse vírus, esse jeito que ele encontrou, o que vem acontecendo em relação às doenças. Esse vírus que a gente está vivendo já tem muitos estudos mostrando que é o primeiro, mas nós temos muitas chances de ter outros aparecendo logo em seguida. Então, nem todas as zoonoses, né, as doenças causadas por animais, elas viram pandemia. Toda pandemia, ela vem de uma zoonose, vem de um distúrbio, de uma desorganização do sistema com a natureza, desse movimento que a gente tem feito com a natureza, né? Então, aqui são alguns dados, essa referência eu deixo para vocês, da Organização Mundial de Saúde, muito importante, as formas de transmissão das maiorias das pandemias, todas relacionadas a animais, e aí tem uma coisa importantíssima de você pensar enquanto estudante, a relação do consumo que envolve a criação de animais, né? Então, todas essas crises de pandemias, elas são potencializadas por mudanças climáticas, por desmatamento, pela intensificação do uso da agricultura em grande escala, pela resistência antimicrobiana que vai sendo criada nos animais. Então, tudo isso, galera, se vocês não pensaram que isso tinha a ver com nutrição, super tem a ver com nutrição, super tem a ver com nutricionista. E aí, nesse mundo de coisas que a gente vem vivendo, eu não sei vocês, mas de março para cá, eu já assisti tanta palestra, já vi tanto webinário, já vi tanta informação, que tem hora que a gente pensa que o cérebro da gente não vai dar conta, né? E aí é muito importante a gente ter a clareza do que é informação, do que significa que é formação para mim enquanto nutricionista e o que é conhecimento. Tem muita gente que quando está no curso de nutrição, diga isso, vocês não conhecem, vai pensando aí. Está no curso de nutrição, leu 2 reportagens, viu 2 negócios na internet, pronto, já sabe da coisa. Já pode falar, olha, menino, você não sabe disso? Eu já sei. A gente tem que ter muito cuidado com formação e informação. Nem toda informação que você obtém te dá a capacidade de ter habilidades e competências para ser nutricionista. Isso é muito importante a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente quer se formar de todo jeito, mas que a gente precisa fazer algumas reflexões, né? Eu compartilho com vocês esse material, sugiro que vocês leiam. É um material sobre infodemia, né? Essa quantidade imensa de informação que a gente tem atualmente. É da Organização Pan-Americana de Saúde. Pois então, coisa que só, né? Esse monte de informação, como é que eu quero organizar com vocês. Eu dividi aqui, primeiro, um pouco sobre formação, e aí eu trago algumas questões do CFN. Aqui é a missão do CFN, quantos nutricionistas nós somos hoje. O CFN, ele atua sobre o profissional nutricionista e o técnico em nutrição e dietética, né? Então, ele não atua, por exemplo, sobre estudantes. A gente não tem como fiscalizar estudantes. É nutricionista. Então, 155 mil nutricionistas, 19 mil técnicos em nutrição e dietética e algumas pessoas jurídicas que são as empresas que têm nutricionista. A missão do CFN, então, é contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Esse direito que a gente falou que está lá na Constituição. E aí, qual é o papel do CFN? Fiscalizando, normatizando e disciplinando o exercício profissional do nutricionista e do técnico, para que isso, né, para que esse profissional tenha uma prática pautada na ética e que seja comprometida com a ação, né, com a segurança alimentar e nutricional, sempre em benefício da sociedade. Então, a função do conselho, gente, é essa daqui. Eu vejo muito comumente as pessoas confundirem qual é a função do conselho, né? A gente publica um negócio, aí o povo bota, aí tem um comentário embaixo. E o salário? E não sei o quê. O salário não é do conselho, o salário é de sindicato. A gente precisa conhecer o que cada entidade... Pode ser outra palestra outro dia, Rayane, porque aí dá para a gente falar aqui 1 hora só sobre o papel de cada entidade dentro da profissão.
Eu trouxe para vocês uma linha do tempo do que foi acontecendo com a formação profissional agora, durante a pandemia, né? O que foi publicado pelo CFN, quais foram os pareceres. Eu vou deixar essa apresentação para a Rayane, para o curso, então vocês podem depois ir olhando uma por uma, porque não dá tempo da gente se parar aqui em cada uma, mas nós tivemos um super cuidado de estudar cada portaria, cada resolução, tudo que saiu do MEC ao longo desses meses, desses 5 meses de pandemia, o Conselho estava estudando, aquela comissão que eu mostrei a vocês de formação, estava estudando arduamente, pensando em como fazer. E quando a gente está dizendo, a gente está pensando em como fazer, eu vou confessar a vocês, eu nunca passei por uma pandemia, igual a vocês. Essa é a minha primeira pandemia, eu estou estreando nela também. Então, a gente está descobrindo formas de fazer, a gente está pensando em estratégias, a gente não tem tudo pronto. Estamos trabalhando juntos, né? Nessa busca por resultados, busca por soluções. Então, ao longo desses meses, né, tem aí as recomendações que foram publicadas, recomendações, né, não são leis, pareceres, como eu falei, o CFN ele não legisla sobre educação, ele pode fazer recomendações, e a gente fez recomendações ao longo desse período. Lá no Instagram do Conselho tem vários posts, várias notas, várias recomendações que fomos publicando ao longo desse período. Eu coordeno a comissão de formação e eu sou integrante da comunicação também do CFN. Então, a gente tem, nossa, como a gente vive pensando em estratégias de comunicar o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, né? Essa é a portaria que vocês devem ter ouvido bastante nos últimos tempos, que é a portaria 544 do MEC, que fala sobre como é que tem que ser, né, esse período de pandemia, a questão de educação, de formação. E essa portaria, ela disse o seguinte, olha só, todas as atividades teóricas dos cursos de graduação podem ser realizadas de forma remota. Então, a 544, ela deixou claro, o que for teórico pode ser remoto. Aí, quando ela vai falar de estágios e práticas, ela diz assim, devem seguir e devem ser respeitadas as diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Então, todo curso de graduação tem uma diretriz curricular. As nossas DCNs, elas são de 2001. Elas já são bem antigas, né? A gente está, nesse momento, no CFN, eu coordeno a comissão que está trabalhando as diretrizes curriculares, estamos lá tentando reorganizá-las, né? Fazer uma proposta ao Conselho de Educação, ao Conselho Nacional de Educação, para reformular as nossas diretrizes, mas elas ainda são de 2001. E essas nossas diretrizes, vocês conseguem, se vocês botarem no Google, assim, ó, Resolução CNE número 5, de 2001, são as diretrizes curriculares do curso de nutrição. É muito importante que todo estudante conheça. E lá, ela tem esse perfil do egresso aí, ó. O que é um perfil do egresso? É o que a gente quer, que ao término do curso, o profissional seja, né? Essas características que ele tenha. Esse quadro ao lado, em 2018, no Combrão, foi construída uma nova proposta já de perfil. E a gente já está em outra proposta agora, junto com esta, discutindo junto. Que profissional nutricionista é esse que a gente quer, pensando já nas novas diretrizes, né? E uma coisa que eu queria que vocês tivessem muito em mente, assim, a gente que se espera do nutricionista é que ele seja um profissional da saúde, né? A ideia é que a gente tenha um profissional da saúde, comprometido com a defesa da vida, da cidadania e da dignidade humana. Então, nós não somos profissionais que nos formamos para trincar os abdômenes alheios. Nós somos profissionais da saúde e a gente nunca pode esquecer disso. Então, as diretrizes curriculares, elas trazem essas questões. O artigo 4º da diretriz, ela traz quais são os conhecimentos que são requeridos para o exercício, para as competências e as habilidades que se esperam. Então, tem essas 6, né, habilidades mínimas, que dentro delas entra um mundo de coisas que precisam ser desenvolvidas para que o estudante, né, tenha as habilidades e competências de ser nutricionista, né? Muita coisa precisa ser organizada, precisa ser conversada, dialogada e construída para que a gente seja nutricionista.
Ainda, para fechar essa história das diretrizes, o artigo 7º das diretrizes diz assim, que a formação do nutricionista tem que garantir os estágios. O artigo 7º da diretriz é sobre estágio, e ele traz que tem que ser 20% da carga horária total do curso, no mínimo, tem que ser de estágio, e naquelas 3 grandes áreas que a gente conhece, né? A clínica, a nutrição social, que é a saúde coletiva, e a nutrição em unidade de alimentação. E aí, no parágrafo único, a diretriz diz o seguinte, essas atividades dos estágios, de cada estágio obrigatório desse, ela pode ter até 20% da sua carga horária de teoria. Então, de um total de um estágio, 20% do total de um estágio obrigatório, de cada um deles, pode ser teórico. 80% tem que ser atividades eminentemente práticas. Então, quando o MEC diz que a gente olha as diretrizes curriculares do curso, é isso que a gente tem que olhar. A nossa diretriz diz que só 20% pode ser teórico e 80% deve ser eminentemente prático. Então, é daí que a gente tirou todas as nossas recomendações e juntos com todas as discussões com os 14 cursos da área de saúde. Eu também compartilho com vocês, se vocês anotarem e depois conhecerem, a resolução 621, que diz o que é do CFN, o que é pertinente ao CFN. Eu não vou me deter muito, para a gente não passar muito tempo aqui, mas ela vai dizendo o que é pertinente ao CFN. E não é pertinente ao CFN, por exemplo, dizer a uma instituição de ensino o que é que ela tem que fazer. O MEC, a gente tem uma legislação, uma diretriz, a LDB, que dá autonomia às instituições para elas fazerem como elas desejarem fazer. Então, não compete ao CFN criar uma lei. Então, a gente só faz orientações sobre isso, sobre essas questões pertinentes à formação. E por que a gente faz? Porque essa mesma resolução, vai lá no artigo 37, e ela traz qual é a competência dessa comissão que atualmente eu estou coordenando, que é a de formação profissional. Acompanhar o desenvolvimento, cooperar com as questões relacionadas à formação e colaborar com as instituições, com as associações de classe, para que a gente possa ter uma qualidade de formação profissional. Então, o CFN, ele tem essa função em relação à formação, né? Então, é muito importante a gente conhecer qual é a competência do MEC, qual é a competência do Conselho Nacional de Educação, do CFN e da sua instituição. Tem coisas que a gente tem que discutir, tem aspectos que a gente precisa conversar com a nossa instituição, né? Não é o CFN que decide, é a nossa instituição. Então, no final, se tiverem perguntas sobre isso, a gente pode debater um pouquinho mais sobre essa questão. Então, pensando sobre tudo isso, do que é competência desse profissional nutricionista, que nutricionista é esse, meu povo, que a gente quer, né? Essa imagem que eu trago para vocês, eu adoro ela é de um relatório Lancet, de 2018 que traz, de 2019, esse é do 2019, que traz a questão de quais são os fatores que influenciam para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Eu não sei vocês, mas se vocês já ouviram falar nessa história, mas quando eu me formei, minha gente, em nutrição, era assim, nutricionista naquela época, que não faz muito tempo, só tem 16 anos que isso aconteceu, nutricionista, eu saí da universidade pensando que era a pessoa que ia prescrever pão integral, queijo branco e leite desnatado com adoçante. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar num PSF, diga aí. E minhas amigas diziam assim, Vanille, como é que tu vai trabalhar com pobre? Tu vai prescrever o quê? Tu vai dizer o quê para esse povo comer se eles não têm dinheiro para comprar pão integral, queijo branco e ricota, etc. E aí, ao longo do tempo, a gente veio estudando nutrição e viu que para que a gente pense em orientação e fatores de uma alimentação que seja saudável, a gente não pode estar focado só nos fatores individuais, né? Que é isso aí, eu digo, você faz. Não é. Vários fatores estão dentro de um contexto para que o indivíduo tenha ou não uma alimentação saudável, que vai desde os ambientes físicos, ao cenário onde essa pessoa está inserida, aos ambientes sociais. Então, pense que se eu tenho uma regulamentação, por exemplo, de rotulagem de alimentos, eu estou contribuindo para que eu consiga efetivar uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque a rotulagem do alimento, ela vai dizer às pessoas o que é que tem naquele alimento de forma clara.
Vocês que estão fazendo nutrição, quando chegar, daqui a pouco, pergunta aí em casa, na hora do jantar, pega uma embalagem de um produto industrializado e lê o rótulo com a tua família, e vamos ver o que é que eles entendem desse rótulo. É muito complicado a gente falar de alimentação saudável sem conhecer, sem ter uma legislação de rotulagem de alimentos que seja minimamente compreensível pela população. Então, percebe, quando a pessoa escolhe alguma coisa, não é só porque ela quer ou não quer aquilo. Se a gente parar para pensar, você já viu alguém dizendo assim, vou comer isso aqui porque eu quero ser gordo, eu quero ter obesidade, é do meu querer isso. Ninguém faz isso, né? Então, a gente tem que pensar quais são os elementos que a gente tem que questionar com os indivíduos e construir com eles para as práticas alimentares que essas pessoas vão construindo ao longo do tempo. E aí, quando a gente pensa em prática alimentar, a gente não pode descontextualizar do sistema alimentar, e que precisa ser justo e sustentável, né? Eu não sei quais períodos, é tão ruim assim, porque quando eu estou presencial, eu já digo, qual período vocês estão? Aí vocês vão falando, eu vou entendendo. Mas, enfim, não sei em que período que vocês, a maioria está, mas o sistema alimentar, todo mundo entende, o sistema completo, desde a produção até o descarte, ele precisa ser justo e sustentável. A gente precisa pensar sobre produção de alimentos para pessoas, né? A gente hoje vive uma realidade de produção de agronegócio que tem uma base de produção na soja e no milho. Se vocês pararem para pensar, hoje as maiores partes das terras cultiváveis do nosso país estão na mão de poucas pessoas que cultivam soja e milho para vender para outros países, para os outros países fazerem ração para animais, para esses animais serem alimentados e virarem alimento de alguém. Então, pensa o que é que a gente tem feito ao longo desse... Quando eu digo a gente, não é a gente Brasil, é a gente mundo, né? Então, quanto mais eu cultivo alimento para alimentar animal que vai virar alimento, eu estou destruindo terra, gerando um número muito grande de carbono na atmosfera, deixando tudo ficando mais quente, e aí vem aquela história das mudanças climáticas. Professora, pois não é? Tem tudo a ver com nutrição. E aí, quando a gente faz esse sistema funcionar desse jeito, galera, a gente literalmente frita o nosso mundo. E aí, se a gente fritar o nosso mundo, a gente vai ser nutricionista em que planeta? Que a gente só tem esse planeta para ser nutricionista. Então, a gente precisa pensar as nossas formas de produção. Eu sugiro a vocês a leitura desse material, que também é do Lancet de 2019, que fala de sindemia global. Foi antes de Covid existir, a gente já estava ouvindo falar em pandemia. Esse material, ele traz que a gente tem 3 pandemias que dialogam entre si, que seria a obesidade, a desnutrição e as mudanças climáticas. E aí o relatório diz assim, não tem como atuar sobre uma dessas coisas de forma isolada. Ou eu atuo pensando na obesidade linkada com a desnutrição e com a mudança climática, ou eu não consigo mudar a situação. Então, vê só, você, futuro nutricionista, você não pode sair da universidade achando que vai dar conta da obesidade mandando as pessoas comerem assim ou assado. Não é o que você manda as pessoas comerem que vai fazer ela ter obesidade ou não, ou deixar de ter. É todo o entendimento de onde vem esse processo, de onde começou isso, como atuar sobre esses locais, né? Então, tem a influência de tudo isso, minha gente, para a gente trabalhar com indivíduos e com coletividades, dentro de todo o sistema, de qualquer área que você pensar em trabalhar na nutrição. Então, o relatório, como ele traz essa questão da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas, eu trouxe esse dado para vocês. Um relatório da ONU de 2018 que traz que 2,5% da população do Brasil estava em fome em 2017. O dado saiu agora, não foi publicado ainda, mas a gente já tem dado que isso se mantém até agora. Em torno de 3% de gente passando fome, e isso corresponde, meu povo, a 5 milhões de pessoas. Quando a gente diz assim, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, a gente saiu do mapa da fome porque a gente ficou com menos de 5% da população passando fome. Imagina, antes a gente tinha mais de 5%. O Brasil já chegou a ter 12% de pessoas passando fome. 2,5% são 5 milhões de pessoas, é a população do Uruguai. Então, é muita gente, e você está fazendo um curso que a centralidade é o alimento. Então, a gente tem que entender
tem que discutir fome no nosso curso, né? Isso são dados mundiais, e eu sugiro para vocês esse material, esse artigo que saiu agora recentemente, que fala sobre disponibilidade domiciliar de alimentos, pensando já na classificação nova dos alimentos, nova que eu digo, né, do Guia Alimentar, não tão nova assim, que já é de 2014, mas que tem gente que ainda está meio descontextualizado com isso. Além desse dado de fome, a gente está lá paralelo ao Vigitel de 2018, que é uma pesquisa, né? Não sei se vocês conhecem, a pesquisa de vigilância de fatores de risco, que é feita por telefone todos os anos no Brasil. Ela trouxe esse dado aí de sobrepeso e obesidade. Somando os dois, 75,5% da população está em sobrepeso ou obesidade. O que é que isso significa para você que vai fazer, que vai ser nutricionista daqui a pouco, né? A gente tem visto ao longo do tempo que saber sobre obesidade, saber sobre comida não tem mudado muito as práticas alimentares das pessoas. Então, baixa efetividade nas intervenções individuais, porque são sempre pautadas em modelos assistenciais e biologicistas e curativo, né? Eu digo e você faz. Não tem, isso não rola, isso não acontece na vida real. A gente sabe disso, né? Se alguém mandar, você que está fazendo a nutrição, passou a alimentar-se de um jeito completamente, tudo corretinho, como você sabe que é, porque você é nutricionista? Então, porque você é estudante de nutrição? Então, as informações, elas precisam estar linkadas com outras questões, né? E aí a gente tem, ó, um índice de fome desse, índice de obesidade, sobrepeso alto, e essa situação de produção de alimentos. A gente tem 26% da terra do planeta toda sendo faltada para pastagem ou plantação de grão para animais. Então, na verdade, a gente está produzindo para alimentar comida. A gente produz comida para dar a comida, que é o animal, né? Isso a gente chama de commodities. Também dava para fazer aqui um dia só sobre isso, tá? Não vou me aprofundar, mas se liguem nessa questão, porque é muito importante, enquanto nutricionista, a gente pensar sobre isso. O alimento que é produzido não tem valor de comida, ele tem valor de lucro, e isso desorganizou o sistema de um jeito que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo agora. 90% de produção do que se produz é soja e é para alimentar animal. E aí, para produzir isso, gente, para ter animal, a gente tem que desmatar. Eu não sei se vocês têm acompanhado a situação do nosso país em relação a desmatamento. Quando a gente desmata para fazer criação de gado, a gente cria desertos ao longo de espaços que poderia estar produzindo alimento. Então, o agronegócio, que não teve crise para o agronegócio, né, durante a pandemia, não sei se vocês também acompanharam nos jornais as notícias, foi recorde de lucro. Então, quem estava produzindo soja e milho para vender para outros países não teve problema, não passaram aperto. Mas tinha uma galera passando aperto para comer. Quem produz alimento que vai para o seu prato não é o agronegócio, é a agricultura familiar. E aí, nutricionista tem que entender da agricultura familiar, tem que entender de produção agroecológica, porque ela muda a forma de relação com o alimento. A gente tem hoje grandes indústrias tomando conta de toda a produção de alimento, e isso é, como eu falei a vocês, está fritando o planeta, liberando muito CO2. E a gente não vai ter muito mais planeta por muito mais tempo se a gente continuar fazendo e entendendo o alimento dessa forma. Além disso, além desse moído todinho que eu falei a vocês até agora, a gente ainda tem desperdício de alimentos. Então, com toda essa complicação de que não produzimos comida para alimentar, né? Quem está produzindo é a agricultura familiar e precisando de incentivo para isso, que não está tendo, a gente ainda acha pouco e desperdiça. A gente tem aí 1.300 toneladas de comida sendo desperdiçadas por ano de todos os tipos. Então, o desperdício de alimentos também é algo central à profissão do nutricionista. Entender sobre desperdício é muito importante. A gente precisa pensar sobre sistemas alimentares que sejam mais efetivos. E quando a gente pensa em sistema alimentar mais efetivo, a gente não pode descontextualizar de onde vem a comida, né? Não sei se vocês viram, eu postei um dia desse nas minhas redes sociais, uma pera que vem da Tailândia. O povo no Brasil comendo uma pera que vem da Tailândia. Me diga aí qual é a lógica, né, a lógica racional de você querer comer uma pera que veio da Tailândia para o Brasil, para você comer, pelo amor de Deus, né? Qual foi? É uma pera que viajou muito mais do que você, né? Para chegar no seu prato, ela conheceu o mundo e você não. Não faz sentido a gente colocar no prato alimentos que precisou gastar gasolina em excesso, que precisou trabalho escravo, trabalho mal remunerado.
todas as vezes, gente, que a gente pensar em alimento, a gente tem que pensar sobre a produção deles, como foi que ele chegou até aqui. Então, pensa aí, quanto mais a gente fortalece a produção local, o alimento local, menos esse alimento vai ter de agrotóxico, por exemplo. Menos esse alimento liberou carbono no ambiente para ser transportado de caminhão até aqui. Então, quando a gente cria sistemas alimentares, a gente constrói sistemas alimentares mais saudáveis, a gente tem impacto direto no planeta, na economia, na vida das pessoas. Ó só, você escolheu esse curso, você escolheu ser nutricionista. Então, não adianta eu dizer coma maçã, não adianta eu dizer coma banana. De onde vem essa banana? Quanto foi colocado veneno nessa banana? Isso é muito importante para a gente pensar sobre alimentação saudável, né? Então, chegando aos finais aqui das minhas ideias que eu queria conversar com vocês, a gente tem que sempre pensar no nutricionista, além de todas essas questões relacionadas à produção e consumo do alimento, aí chega na pontinha da nutrição, que é o nosso diálogo, né, com o paciente, com o cliente. E a gente tem visto agora, a pandemia nos trouxe um terrorismo nutricional, um nutricionismo, que faziam as pessoas postarem na internet coisas, sabe? As pessoas estão morrendo de Covid e as pessoas estão preocupadas porque o bucho aumentou, porque engordou um pouco mais. E os nutricionistas precisam ter sensibilidade para isso, né? O que significa? Por que será que todo mundo está engordando? Por que será? Como é que a gente tem cuidado da nossa saúde mental? Aliás, quanto de saúde mental a gente vê no nosso curso? Na minha formação eu não vi nada, eu precisei estudar depois, né? Então, para a gente que é nutricionista, vocês que serão nutricionistas, antes de promover qualquer tipo de saúde e bem-estar, a gente precisa pensar em não causar dano. Então, a nossa prática profissional, ela não pode causar dano na pessoa, né? Sua fala sobre comida, sobre corpo, sobre o peso, sobre a saúde, o jeito que você fala sobre isso, causa dano em alguém? Machuca alguém? Então, não é o melhor jeito de falar. A gente precisa ultrapassar essa visão meramente biológica, porque, você escolheu um curso que tem diálogo desde lá da agricultura até aqui, com o prato e com o corpo do indivíduo, né? Nutricionista não é fiscalizador de corpos, né? Ele é um profissional da saúde, né? Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais informação a gente tem, a gente não fica mais saudável. Não é isso que a gente vê, né? Mais informação não significa mais saúde. Então, a gente precisa ter pessoas que não estar simplesmente nutricionalmente informado não significa que estão nutricionalmente saudáveis. E é preciso pensar sobre isso na nossa formação e na nossa prática. Então, fugir desse foco exclusivo do nutriente da informação. Quais são as relações que as pessoas têm com o alimento? Qual é a relação que você tem com comida? Porque comida é muito mais do que nutriente, né? Agora, quem não está com saudade de ir para a casa de fulaninho comer aquele feijão de fulano, aquele feijão de voinha, aquela comida tem afetividade, tem muitas questões para além do biológico, né? Então, por isso que eu gostaria de fechar lembrando que a gente é profissional de saúde e que a gente precisa ter conceitos de saúde que sejam amplos, né? Saúde não é só não ter uma pereba. Saúde não é só estar com peso em ordem. Tem pessoas que estão com peso ótimo, à base de muito sofrimento e falta de saúde, né? Existem pessoas... A minha fase mais magra foi quando eu tive intolerância à lactose. Eu tinha uma diarreia por hora. O corpo, quem olhasse, ia dizer, menina, que nutricionista, olha, do corpo ótimo. Eu estava doente, eu estava com intolerância à lactose. Então, a saúde é muito mais do que o que você enxerga no corpo, tem mais elementos. E a gente precisa, enquanto futuro profissional nutricionista, refletir e pensar sobre isso, né? Então, por isso que eu queria que a gente pensasse nesse presente, nesse futuro muito próximo, já que a gente tem falado muito sobre novo normal, sobre normal, para que a gente não caia na doença da normalidade, né? Que é a normose, que são padrões que já estão sendo impostos a gente há muito tempo, que a gente vai só levando adiante como se eles fossem... É assim mesmo, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser do jeito que você consegue construir, que você enxerga, né? Eu espero muito que a gente tenha muitos nutricionistas, humanizados, que enxerguem as pessoas, que enxerguem os seres humanos dentro das suas necessidades reais, né? De saúde, de bem-estar.
Então, eu gostaria de compartilhar também com vocês algumas sugestões sobre esse tema que eu trouxe agora no final para vocês. Esse artigo é novíssimo, recomendo todos lerem. Ele fala sobre como a forma da gente falar sobre obesidade com os indivíduos, né? Traz a questão do estigma da obesidade. Esse material também traz toda a questão relacionada à estigmatização do corpo obeso. Isso é uma guideline do Canadá, essa aqui, que traz essa nova abordagem. Essa guideline, gente, ela é tão sensacional, ela é agora, de 2020, saiu agora, que ela dá a entender que a gente não deveria mais classificar a obesidade baseada no peso, você acredita? Tira a centralidade da história do peso, porque a gente poderia também fazer outra palestra aqui só sobre o que é IMC, né? Então, também sugiro para vocês lerem, e esse artigo é maravilhoso. Ele analisa as diretrizes brasileiras de obesidade e discute um pouco essa questão da patologização do corpo gordo, tá? Sugiro essa leitura para vocês, muito bacana. E o último artigo que eu sugiro é esse, que fala sobre os guias alimentares para as populações, levando em consideração as questões culturais e sociais, e não apenas meramente o corpo. Eu separei aqui um monte de material, quando disseram que ia ter muito estudante, eu vou separar um monte de material para eles conhecerem, baixarem, todos gratuitos na internet. Esse livrinho aí, você baixa gratuito, de Segurança Alimentar e Desenvolvimento. Ele associa o trabalho da nutrição todo com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que vocês já devem conhecer, também gratuito na internet. Esses dois materiais, gente, é super importante para entender sobre aquela produção de alimentos que eu falei para vocês, entender como é que se dá o uso de agrotóxicos no nosso país. Esse Geografia do Agrotóxico é uma maravilhosa, recomendo essa leitura. E o dossiê Abraço, que é sobre agrotóxicos, que é maravilhoso, todo mundo precisa conhecer. O Atlas do Agronegócio, para você compreender como se dá a relação de produção de alimentos no nosso país. Esse livrinho aqui, ele traz a importância da utilização do Guia Alimentar para a População Brasileira no entendimento do que é o alimento minimamente processado, in natura, processado e ultraprocessado. Essa é a classificação de alimentos que a gente usa atualmente, desde o guia, né? Tem gente ainda usando pirâmide alimentar até hoje, com o Guia Alimentar de 2014, tendo redefinido essa forma de enxergar a alimentação, né? E esses dois materiais novíssimos, a POF saiu essa semana, né? A pesquisa de orçamento familiar com relação ao consumo saiu faz 3 dias, e esse aqui é sensacional, que traz, e esse é fácil de ler, está em espanhol, ele é mais fácil do que alguns que estão em inglês, trazendo as políticas e movimentos sociais relacionados, tem toda a relação de como a gente enxergar as populações no seu contexto social durante e depois da pandemia, tá? Então, depois de tudo isso que eu trouxe para vocês, estou aqui com 50 minutos de fala me encerrando, para que a gente pense que nutricionista é esse que a gente quer ser, que relação é essa que a gente quer construir com o alimento, que novo normal é esse que estão falando. Cuidado, para que a gente não normalize algo que nem era para estar normalizado antes, né? Então, qual é o normal que a gente precisa ressignificar para que esse novo normal não perpetue um normal que não queremos que seja normalizado. Tem uma série de coisas que a gente não quer que seja normalizado. Eu adoro botar esse desenho dos Jetsons, porque quando eu era criança que eu assistia, a gente pensava que o ano 2000 a gente ia andar de disco voador pela rua, né? E os alimentos vinham todos em caixinhas, e termina que a gente viu que agora, para a gente pensar em saudável, o alimento tem que ser mais natural possível, tem que ser o alimento mais de vó possível, né? E essa foto das mãos das sementes é para a gente lembrar a importância das sementes crioulas, a importância das sementes nativas, e quem guarda essas sementes, gente, são os povos e comunidades tradicionais, são os indígenas, são os quilombolas, são as pessoas que estão brigando por terra para fazer comida para a gente comer. Então, o nutricionista também precisa compreender sobre desmatamento, sobre terra indígena, sobre sementes, sobre produção de alimentos para além do supermercado, porque os alimentos eles não dão em prateleiras de supermercados, né? Então, queria agradecer o convite, tá? A gente está vivendo um momento muito, muito difícil, muito complicado, ninguém está sabendo muito bem como passar,
mas uma coisa eu quero que vocês saibam, a gente está todo mundo numa grande teia, né? Tem umas pessoas que estão penduradas na beira, está quase caindo, tem um povo que está mais no meio, está mais em ordem na teia, mas está todo mundo junto. Se a pessoa do meio da teia cair, ela puxa todo mundo. Então, é muito importante que a gente observe esse momento que a gente está vivendo para além do nosso umbigo, para além das coisas que dizem respeito a gente, porque nós estamos todos interlaçados, todos integrados numa grande teia. E eu adoro o Rubem Alves, sugiro a vocês, um autor que eu amo de paixão. Ele e Paulo Freire, bate comigo direto. E ele diz que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. As nossas metamorfoses agora não são muito silenciosas, elas estão bem barulhentas, mas não tem borboleta antes de ter casulo, né? Tem que ter esse processo anterior. Esse é meu e-mail, esse é meu Instagram, e também deixo para vocês as redes sociais do Conselho. O Conselho tem Facebook, tem Instagram, tem canal do YouTube, tem Twitter, e tem o site cfn.org.br. Então, agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês e espero que vocês estejam doidos para conversar, porque eu adoro conversar. Obrigada, Vanille. Eu não estou dando conta aqui de tantos elogios, eu não estou conseguindo ler todos, mas muita gente aqui comentando, eu não estou conseguindo dar conta aqui. Eu comecei a copiar, mas não estou mais conseguindo. De tanto parabéns, que foi ótima palestra, que foi enriquecedora a sua palestra, um momento excelente, que foi sensacional, muito top, muito enriquecedor. É tanta coisa, juro, que eu não estou conseguindo acompanhar, né? Mas eu selecionei aqui de elogios, são muitos, tá? Não estou conseguindo acompanhar, foi maravilhoso, o pessoal gostou muito, interagiu muito durante, eu sei que você não consegue acompanhar, não né, durante a palestra. Então, nervoso, gente. Fica só olhando os slides, né? Eu posso usar 2 computadores agora para ficar olhando as coisas, assim. É horrível, a gente sabe, mas o pessoal interagiu muito durante a palestra, no final agora, todo mundo... se você conseguir olhar aí, você vai ver muita gente elogiando. Eu até comentei, né, algumas reflexões que a gente nem pensa. Você falando sobre o alimento, a gente sempre fala, quando o ato de se alimentar, a gente tem que pensar em tudo. E eu até comentei, meu Deus, eu amo kiwi neozelandês, eu amo a pera portuguesa, e nunca me fiz a reflexão que você falou, né, o quanto de coisa que tem por trás aí nessa escolha alimentar tão simples, né, que às vezes a gente faz. Então, é uma reflexão que fica realmente de muito aprendizado. Então, eu aqui selecionei algumas questões, assim, mais pertinentes, tá? Para a gente poder fazer uma certa interação. Eu até comecei, como eu disse, pegando alguns elogios aqui, mas eu não consegui dar conta, mas Tiago Alves falou que era uma honra ter sido seu aluno, parabenizando a FSN pelo brilhante evento, ele está por aqui. Magno, o professor, perguntou qual a contribuição da expansão do ensino superior na luta da valorização da categoria profissional nutricionista. Se quiser responder. Magno, eu vejo ele de cara aqui. Magno é a pessoa que está na minha frente, assim, ó. Magno, você sorri, eu vejo você, entendeu? É você que está aqui na frente. Ele é total afinidade com você, viu, Vanille? Ele, em sua palestra, eu só via, a gente que é daqui, né, do curso da FSM, a gente só via ele na sua palestra, pode ter certeza. Ele é nossa Vanille, tá? Daqui de Cajazeiras. Ai, que lindo! 100% SUS. Que maravilha. Então, vocês estão ótimos. Vai fazer todas de uma vez? É uma de cada vez? Como é? Se você quiser, eu posso perguntar todas, e aí você faz uma geral? O que é que você acha? Sei lá, não sei não, como é que tá de tempo de vocês, o que acharem melhor. Talvez um por um é mais rápido? Não sei, pode ser. Ele perguntou isso, a contribuição da expansão do ensino superior na luta da valorização da categoria de profissional nutricionista. A pergunta dele é maravilhosa e por isso que eu estou bem feliz por ele ter feito e por eu estar vendo a carinha dele de cara aqui. Por quê? Quando a gente pensa, a gente tem ouvido muito falar em expansão do ensino superior, né, galera? A gente escuta isso demais. E a gente tem ouvido expansão no sentido de que é para ser AD. Se a gente fizer ensino à distância, a gente possibilita que mais pessoas tenham acesso ao curso nível superior.
E aí eu trago uma outra reflexão para vocês, se é isso mesmo que a gente precisa para fazer, valorizar e ampliar a possibilidade das pessoas trabalharem. Eu venho dessa política de expansão, né, que é um curso federal dentro de uma cidade de 19 mil habitantes, Cuité tem 19 mil habitantes. Gente, é tipo assim, eu conheço todo mundo da cidade, entendeu? Assim, é muito pequeno. E o curso está lá. E quando esse curso se instala numa cidade, ele não muda só a vida das pessoas que estão fazendo o curso, nem a minha vida que sou como professora. Ele muda a vida da cidade e do entorno inteiro. Não tem EAD no mundo que transforme as vidas e as cidades da forma que o ensino superior expandido do jeito que aconteceu faça. Não tem. Hoje, quando eu cheguei para dar aula em Cuité, não tinha nutricionista, tinha uma nutricionista em Cuité, que todo mundo conhece essa história, né? Assim, uma nutricionista para saúde, educação, assistência, periquito, boi, papagaio, uma nutricionista. O que precisar, essa nutricionista faz. E a gente chegou lá nessa vibe. Gente do céu, e agora? E a gente começou o curso, né? A minha primeira turma de nutrição tinha 9 estudantes. Formaram 9 apenas, porque elas levaram bomba em bioquímica, que era professor de outro curso, as bichinhas, tudo reprovado. Uma sala inteira reprovada. Só 9 passaram. E aí a primeira turma tinha 9 pessoas. E essas 9, minha gente, eu vou ficar velhinha, eu quero que eu nunca esqueça da formatura dessas 9 meninas. Eram 9 mulheres e todas as 9, nenhuma seria nutricionista se o curso não fosse em Cuité, se não fosse aquele campo de expansão, se não fosse daquele jeito. Então, eu lembro de uma das mães dela abraçar a gente, professor, e dizer assim, obrigada, professora. Aqui hoje se encerra o ciclo das empregadas domésticas da minha família. Então, era um estudante que saiu da sua casa, que foi morar em Cuité, que entendeu outras realidades, e aí depois que a primeira turma se fez, hoje a gente tem nutricionista em Cuité, 3 nutricionistas na saúde, 2 na educação, 2 na assistência, 1 no CRAS, 1 no CREAS. Então, a gente tem nutricionista em Cuité agora. Quando eu comecei a mandar estágio, eu não tinha para onde mandar estágio, né? Imagina o que é estágio numa cidade que não tem onde mandar estágio, não tem para onde fazer, né? Hoje em dia, a área de saúde coletiva, que é a minha, o povo briga por estagiários, sobra local e falta estagiários. Por quê? Porque a gente construiu espaços que a nutrição atua. Imagine que um nutricionista lá que faz estágio comigo em saúde coletiva, ele faz estágio no CRAS na zona rural. Então, ele discute o SUS, que, por exemplo, o colega do Magno trouxe, junto com o SUAS, lá no CRAS, na zona rural, discutindo segurança alimentar e nutricional no contexto amplo que ela tem. Então, isso muda a cidade, não tem EAD para fazer isso, nenhum EAD faz isso, fora que o mercado não vai absorver uma quantidade de pessoas formadas. Imagina, eu estou vendo aqui pouquinhas carinhas, eu estou vendo que tem 123 pessoas, mas eu só consigo ver algumas. Você pode muito bem ligar uma câmera aqui, um negócio, e você pode ir dar banho no cachorro enquanto está tendo uma aula. Isso é um fato, eu já fiz isso, minha gente. Eu já fiz uma reunião, já estava numa reunião dando banho no meu cachorro. Eu escutei metade. Não. Como é que a gente pode formar pessoas desse jeito? Uma coisa é eu escutar uma reunião que eu estava lavando o cachorro, que a reunião talvez eu perca uma informação que é importante para eu discutir na reunião. Outra coisa é eu ter informação para formar um profissional que vai um dia passar uma sonda para uma pessoa, que vai um dia estar atuando dentro de um UTI. Hoje, inclusive, saiu a resolução de UTI, é um presente do CFN para todo mundo dar uma olhadinha lá. Como é que eu vou formar uma pessoa que vai trabalhar com a pessoa na UTI se ela não estava nem escutando? Ah, mas é porque eu sou doida para fazer nutrição, mas não tenho tempo. Então, filho, não é nutrição que você tem que fazer, não é um curso, não é isso que você tem que fazer agora. Você não precisa fazer curso nível superior para ser um bom profissional, para ser gente, não. Mas se você quer fazer, que você tenha direito, que você tenha instituição para fazer e que você faça da melhor qualidade e seja um profissional de saúde. Então, assim, Magno, tudo, a política de expansão é responsável por diversos nutricionistas, filhos de agricultores, filhos de empregada doméstica, pessoas que jamais teriam condição de fazer um curso e fazendo de qualidade, presencial, vendo as pessoas, tocando e entendendo que as pessoas, quando a gente as atende, a gente tem que
olhar para elas, a gente tem que saber delas, porque virtualmente a gente não vai conseguir se formar. Uma coisa é eu fazer um atendimento online depois que eu já passei um curso inteiro sabendo como é que é lidar com a pessoa presencialmente, e nesse momento de pandemia. Outra coisa é eu me formar virtualmente, sem nunca ter visto a pessoa, né? A gente precisa melhorar as práticas do presencial e não tornar mais virtual. Então, a política de expansão, para mim, uma das coisas mais preciosas que eu acho que o nosso país já fez, e eu espero que todos estejam muito conscientes disso, para que quando quiserem acabar de vez, a gente se junte e não deixe acabar, porque é isso que está para acontecer. A gente teve muitas reuniões, né, eu não consegui falar com o ministro porque ele faltou no dia, mas a equipe do MEC esteve, e existe uma intenção muito forte que o ensino superior seja totalmente à distância. E a gente não pode deixar que isso aconteça, e que seja totalmente privatizado, né, que não tenha mais ensino público. A gente tem que pensar sobre isso. Não pode estar descontextualizado. Não pode estar pensando no diploma e esquecendo o que é que acontece todo ao redor, né? Quando tinha um monte de aluno chicoteando as costas da gente lá no CFN. CFN, não quer deixar eu me formar, menino, mas eu chorava de dor por dentro, assim, porque eu estava acordada de madrugada estudando resolução. E o povo e a gente lendo que o CFN não faz nada, e eu acordada estudando a resolução, desesperada, e entendendo que se agora a gente libera tudo de forma virtual, depois a gente não volta mais, e essa é a grande intenção, é que a gente não tenha mais presencialidade. Se a gente mostrar que na pandemia, numa desgraça dessa, a gente conseguiu fazer estágio virtual, por que depois ele não vai ser mais? Pensem sobre isso quando estiverem muito preocupados no dia de pegar o diploma, porque você precisa se formar, que tem um contexto muito maior, né? Exatamente, Renata. Muito boa essa exposição. Agora, dando continuidade sobre as outras falas, né, que o pessoal colocou aqui, quando você falou sobre a questão de ver contexto financeiro, né, a Amabile, uma aluna da gente, botou, ainda bem que Magno nos colocou em cada situação financeira em suas aulas, né, porque ele tenta trabalhar bem isso. Romélia botou aqui que essa questão da alimentação sustentável foi bem discutida aqui na Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, eu acho que ela participou. Que ótimo. Desculpa. E a Amable perguntou aqui qual o entendimento e ações do CFN sobre agronegócio. Eu vou falar como Vanille, como professora, não como CFN, que a discussão não está aprofundada lá, né? A gente tem dentro do CFN, a gente tem a missão é primar pela segurança alimentar e nutricional, e a gente não tem nenhuma resolução, nenhuma nota que o CFN lançou sobre o agronegócio. E aí eu posso falar como professora Vanille que sou, e aí posso falar por mim para fora das resoluções. O que a gente entende do agronegócio é que se a gente continuar nesse sistema de produção, a gente não vai ter planeta daqui aos próximos poucos anos, para outras gerações, né? Quando a gente fala, eu estava pensando, eu sou cristã, né? Eu cresci na igreja, escutando muitas histórias, entendendo algumas coisas da igreja, e a gente sempre ouvia falar no fim do mundo, né? Quem é de igreja já ouviu isso, né? O mundo vai se acabar, menina, é os finais dos tempos. E hoje em dia, quando eu faço algumas reflexões com o que a gente está vivendo e acontecendo, a gente realmente está vivendo um final de tempo. Mas pode ser que não seja o último final de tempo. A gente já teve vários finais de tempos, eu não sei se vocês raciocinam comigo que já tiveram outros finais de tempos antes, né? Outras populações, outros seres vivos se acabaram. E acabou por algum motivo, e a gente está dando motivo para esses finais de tempo se existirem mesmo. A gente não vai ter planeta para isso, gente. A gente não tem planeta suficiente para produzir alimento, para manter uma temperatura que as pessoas possam se manter vivas do jeito que a gente produz agora. Não tem. Então, o agronegócio, a visão do agronegócio é o seguinte: eu produzo alimento para gerar alimento para outro alimento. Quando é que isso vai se sustentar? Por quanto tempo a gente consegue sustentar essa lógica capitalista louca, né? Que o lucro é o mais importante, que o dinheiro é o mais importante, eu vendo uma comida pelo que ela vale, não pelo que ela alimenta. A gente não tem como manter isso por muito mais tempo. A gente hoje tem uma concentração de poucas indústrias, né, donas do agronegócio,
que comandam a produção desses alimentos no nosso país e ocupam a maior parte das terras. Nutricionista tem que sacar que quando se produz soja por um monte de tempo num lugar, depois de alguns anos a gente mata esse solo. Quando a gente mata um solo por monocultura, a gente precisa achar outro solo, porque a gente matou aquele. Como é que eu vou plantar? E aí eu vou em busca de outros solos. A gente está nessa fase agora. A gente já conseguiu desertificar e matar diversos solos no nosso país. É por isso que agora está tão importante, por exemplo, desapropriar indígena. Eu preciso desapropriar indígena para eu ter mais terra, para eu plantar. E pior, eu preciso desapropriar indígena para garimpar, para tirar ouro. Se a gente pensar em questões de valor, gente, diga aí, eu tiro a terra de quem produz comida para o outro viver, para produzir ouro. Ouro tem valor de quê, pelo amor de Deus? Ouro tem valor porque a gente inventou que ele tinha. Ouro só tem valor porque alguém disse que um brinco de ouro era muito importante uma pessoa ter. Mas você vive sem um brinco de ouro. Você não vive sem comida. Então, que lógica capitalista é essa que eu prefiro produzir ouro e pedra preciosa do que comida? E eu tiro o dono dessa terra para produzir ouro, para produzir diamante, para produzir sei lá o quê. Para quê? Para a economia do país funcionar, né? A economia, a gente tem que... A gente ouviu falar muito isso nesses dias, né? Gente, o povo tem que trabalhar, senão vai morrer de fome. Gente, as pessoas já estão morrendo de fome há muito tempo. Eu não sei se essas pessoas que falaram isso sabiam disso, mas já tinha uma galera morrendo de fome antes disso. E não tinha 0 pessoas preocupadas, porque enquanto não estava mexendo no meu lucro, a fome do outro não me interessa. Então, a gente não pode ser do nutricionista descontextualizado com isso, né? Então, agronegócio tem que equalizar. A gente não pode, um país não pode viver sem economia, óbvio, e não pode viver com as pessoas morrendo. Não é justo que alguém coma e outro não. Não é justo eu produzir para alguns e para outros não. Está errado, né? Então, esse é o posicionamento sobre o agronegócio. Não vai dar para a gente viver junto. Vanille, dando continuidade aqui, Tailine comentou que, pois não entendo o aumento do preço, não deixaram de produzir e distribuir. Ismael comentou que teve um crescimento na produção de alimentos com a pandemia. A Romélia comentou que a lei da oferta e demanda. Érica comentou... produção de soja, tá, gente? A gente conseguiu aumentar a produção de soja e milho, que é essa comida que vai embora, que não alimenta a gente. Exportados, né? Lucro recorde do agronegócio no país em 2020, em meio a uma pandemia. Isso tem que dizer alguma coisa para as pessoas. Minha gente, as pessoas não... Olha, se na sua casa o povo não está entendendo isso, você agora, na hora de jantar, você pega e vai explicar para o povo da sua casa, porque quanto mais gente entende as coisas, melhor é, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Verdade. Luana comentou aqui que por isso que existe política de alimentação e nutrição que valoriza os produtores locais, valorizando a economia local e a cultura regional, né? Bem colocado, que é para girar a economia, né, local. Seria ótimo, Érica comentou que seria ótimo se o Brasil, locais como todo, adotasse essa prática. Rebeca comentou, primeiro defendam o SUS, segundo defendam a agricultura familiar. Romélia comentou, alguns municípios têm grandes incentivos para a agricultura familiar, aqui, por exemplo, que a Romélia pode colocar aí no chat onde é que ela está se referindo, boa parte dos gêneros alimentícios que vão para a merenda escolar provém dessa agricultura familiar. Romélia, onde é que você está comentando aí? De onde é a cidade que você botou aqui, a sua cidade? Me diga aí se você está nos ouvindo. Lavras, Ceará. Certo? Ela comentou que lá, a merenda, parte da merenda de gêneros alimentícios da merenda escolar provém dessa agricultura. Mas é lei, né? É lei federal, e foi uma das leis que tentou ser derrubada agora recentemente. Então, 30% da produção tem que ser da agricultura familiar, né? Isso foi uma estratégia que foi utilizada para aumentar tanto dar escoamento à produção do agricultor, quanto dar comida de qualidade ao estudante que está na escola, né? Então, isso é política de alimentação, realmente, né? Que foi uma briga danada agora, recentemente, para que isso não existisse mais. Então, se você é estudante de nutrição, nutricionista, está descontextualizado com essa briga, meu filho, sabe o que acontece? O povo passa.
passa esse negócio e pronto, acabou. A gente tem que estar muito contextualizado, né? Tem que estar ligado no que está acontecendo. Quando acontece em uma cidade, agora a gente teve redução, por exemplo, de recurso para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, em mais de 50% do governo federal. Então, como é que um município do tamanho de nada vai ter dinheiro para injetar dentro de política pública de alimentação municipal se o federal foi cortado? Na assistência social foi cortado 90%, do SUAS foi cortado 90%. Eu nem sei se chamar 90% é corte, né? 90% para mim é tudo já. Então, a gente tem que se ligar nisso, né? Tem que se ligar no que está acontecendo ao nosso redor, porque é nosso trabalho, né? É nossa profissão, e são pessoas, né? Verdade. E essa sua fala já responde, eu acho, aqui a pergunta que surgiu agora de Romélia, que ela botou de qual forma o nutricionista pode agir para intervir nessa questão de agronegócio. Eu acho que você explica bem aí, né? Fica altamente inteirado, né? Nesse precisa contexto, saber, né? De política, exatamente. Quando você escutar um nutricionista dizendo, eu não gosto de política, não, você vai, senta aqui, deixa eu conversar contigo. A política não é gostar de política, a gente não está falando de política partidária, de candidato B ou C, não. Eu estou falando de política pública, que quando deixa de existir, faz as pessoas pararem de comer, que quando deixa de existir, faz não ter água, né? A gente tem uma coorte lá em Cuité que acontece desde 2011, que a gente acompanha 340 famílias. E o que a gente encontrou lá em 2011 foi a grande importância de política. A professora Pauliana Palmeira, que é a coordenadora dessa coorte, e o que ela encontrou é a grande importância das políticas públicas para a manutenção da vida dos indivíduos. Então, em Cuité, a gente tinha as pessoas que mais tinham acesso à água é quem estava na zona rural, não era quem estava na zona urbana. Repara, por quê? Programa de cisterna funcionando, existindo, levando água para essas pessoas. O programa Bolsa Família, que tem gente que até hoje fala, nunca leu para saber o que agora vai mudar de nome, eu estou vendo, eu quero saber de onde é que vai. Olha, outro dia a gente conversa, que eu estou só vendo o Magno rindo aqui, a gente abria para outro dia. Não sei o que é, não sei de onde vem o dinheiro, ai que ótimo, vai. De onde é que sai o dinheiro? Toda vez que você escutar sobre programa, sobre política, meu filho vai estudar de onde esse dinheiro vem. Porque ampliar o dinheiro do Bolsa Família, cancelando a farmácia popular, meu querido, não faz sentido. Então, tem que entender a política. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E tenho que estar articulado. Para na hora que a coisa vem, nós somos milhões, a gente não entendeu ainda. É igual aluno na universidade. Eu digo a meus alunos direto, assim, vocês é que mandam na universidade. Se os alunos se juntar tudo e disser assim, vai conseguir, porque é para vocês que existe o negócio. O povo brasileiro não sabe que é povo, não sabe que junto, se unir, se juntar, se briga, a gente faz porque nós somos mais e fomos nós que elegemos essas pessoas. Então, é a gente que tem o poder. Como assim? Como assim que as coisas acontecem? É uma coisa louca, né? Não, tira essa política aqui. Por quê? Porque eu quero. Como assim? Né? A gente precisa entender de política, urgentemente. Eu sou doente por política, viu? Dá para ver, né? Dá para sentir, Ivanilde. Está dando para sentir até de forma remota. Mas a gente agradece, Ivanilde, a sua participação. Agora, por causa do horário, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço demais, foi muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo aqui concorda, né? A participação de todo mundo. A gente teve uma grande participação de todas as pessoas que estavam aqui. E eu gostaria apenas de agradecer a sua contribuição, a sua palestra super enriquecedora, até para mim mesmo, reflexões, como eu falei, que foram muito interessantes. E gostaria de convidar a coordenadora, Rayane, para dar umas últimas palavras para a gente encerrar a palestra de agora. Olá, novamente. Realmente, né, não dá para se esperar menos de Vanille, né, pelo histórico dela e pela contribuição dela junto ao Conselho. Então, queria só agradecer, né, reforçar aqui as palavras que a gente acompanhou por quase essas 2 horas, né, no geral, de evento, sobre a palestra, né, as reflexões extremamente válidas, extremamente importantes, né, Vanille? Então, tanto em relação à nutrição, à alimentação, né, às vezes a gente que não é tão inserido na área, às vezes a gente não tem esse entendimento, e trazer isso nesse momento é extremamente importante. Então, nossa palavra é só de agradecimento mesmo
dizer que foi extremamente enriquecedor, né, e obviamente o papel, né, a sua fala enquanto representante aqui do CFM, nos reforçando, né, que a gente está caminhando junto ao que é recomendado, né, vez ou outra eu estou lá com o Vani me ajuda, o que é que o conselho acha, o que é que a gente faz, a gente sabe o aluno, né, a gente entende a necessidade de se formar, de trabalhar, de ganhar seu dinheiro, mas a gente sabe a necessidade de colocar um profissional de qualidade, um profissional competente, que atenda às nossas DCNs, que Vanille sabe muito bem o quanto essa DCN está sendo discutida, o quanto a gente está esperando a nova DCN, mas não é uma coisa que é do dia para a noite, que a gente consegue montar e dizer, é esse profissional que a gente quer, é esse nutricionista que a gente quer. Então, a prioridade é sempre o quê? Um nutricionista de qualidade. Então, gente, vamos ter calma, né? Vamos nos dar as mãos, vamos pensar no novo normal, mas que o que é normal, o que é ser profissional, o que é ser pessoa, ele sempre impere, né? Antes dessa corrida desenfreada por um diploma, que muitas vezes não diz muita coisa, tá, gente? Então, a gente está caminhando, está trabalhando junto com o conselho, as palavras de Vanille foram extremamente valiosas, esclarecedoras, então, gente, vamos valorizar, vamos apoiar o conselho ele não tem, ele tem as recomendações, as orientações, mas a gente tem leis, a gente tem resoluções, a gente tem várias outras legislações também a seguir, né, mas a gente também caminha junto com o nosso conselho. Então, agradeço demais, né, sua participação, sua contribuição, esse reforço, né, do que a gente vem fazendo aqui enquanto Faculdade de Santa Maria, enquanto curso de nutrição, e também esse apoio que a gente sempre encontra, né, eu especialmente sempre, quando eu estou com qualquer dúvida, eu recorro lá, porque eu já sei que ela vai me ajudar. Às vezes eu demoro 2 dias, né, Rayane? Mas eu respondo. Faz parte, é igual os alunos, às vezes eu demoro 2 dias para responder, mas o importante é responder o que foi perguntado. Mas é isso, tá, Vanille? Então, só agradecer. Obrigada. Obrigada aos alunos, né, que acompanharam. Rayane, bem rápido, antes do pessoal sair, eu vou lhe interromper antes que o pessoal saia. Só lembrando, pessoal, para as próximas palestras, todo mundo entrar, por favor, com o seu e-mail pessoal, porque estamos fazendo lista de presenças, tá? Para poder a lista dos alunos para ter liberação dos certificados. Tá? Então, tem alguns alunos ou alguns participantes que entraram com outros e-mails, teve gente do sexo feminino que entrou com e-mail de nome masculino, e aí a gente conseguiu perceber que nem todo mundo entrou com o seu e-mail. Então, se possível, aí a gente pede que entrem com o seu e-mail, porque a gente só vai conseguir ter esse controle a partir dessa forma, tá? Então, eu peço que vocês tenham esse controle aí na hora de entrar, ok? Só antes de vocês irem embora, deixa eu falar um negocinho também. Eu adorei vocês. Eu queria estar aí em Cajazeiras, eu queria estar presencial, para dar cheiro, assim, eu fico nervosa de ver pessoas. Queria que vocês dessem uma olhada lá no Instagram do Conselho, né? Não sei se vocês já viram o vídeo da campanha desse ano, foi feito com muito carinho, como eu falei a vocês, eu integro a comissão de comunicação e a gente pensou muito em como fazer uma homenagem bonita aos nutricionistas. Então, tá lá no Instagram, né? Sigam se vocês não seguem ainda. O canal do CFN também está aberto. Vai ter várias lives aí nos próximos dias, tem lá as datas. Então, sigam, conheçam o conselho de vocês, fortaleçam a entidade. É muito importante o estudante entender sobre o conselho, entender as entidades, para não falar besteira, para não ficar cobrando no lugar errado. Para quando alguém disser um negócio, aí você chega, mulher, tu não sabia, não, deixa eu te explicar. Cada pessoa que a gente traz uma luz, a gente apaga uma escuridão. Para cada luz que a gente traz, a gente deixou que uma escuridão não existisse mais, e é isso que é importante. Pedacinho por pedacinho. Então, quando a pessoa diz que não está fazendo nada, vem cá, deixa eu te dizer o que é que está acontecendo, né? Se interem do conselho, participem. Enquanto conselheira, eu estou muito feliz de estar, como eu falei, aqui na minha terra, né, falando com pessoas do meu lugar. Gostaria demais de estar presencialmente, vai ter oportunidade, porque se não me chamar, eu me convido mesmo. E para conhecer vocês, quero muito que passe logo essa fase para a gente poder se ver e conversar e rir junto. E pensar numa nutrição maravilhosa. Vocês escolheram uma das profissões mais lindas que existem.
Então, valorizem. Quem valoriza a profissão é o profissional, né? A gente diz, o conselho não valoriza. Você faz o quê? Você está, enquanto aluno, dando uma de nutricionista, passando dieta, então você não está valorizando a profissão. Você, enquanto aluno, está fazendo o quê que está valorizando ou não a sua profissão? É você que faz, né? Eu digo aos meus alunos sempre, como eu trabalhei muito no SUS, que o povo vai, o SUS não presta, mas o SUS é você, meu filho, é você atendendo. Se você atende mal, o SUS não presta quando você não atende mal, né? E se não tem recurso, a gente tem que brigar como população por isso. Então, vocês que fazem. Então, façam essa profissão brilhar mais do que ela já brilha, tá? Muito obrigada. Sejam excelentes nutricionistas. Quero encontrar vocês aí arrasando pelos lugares, mostrando o que a nutrição é capaz de fazer, porque ela é muito capaz, tá? Obrigada, feliz dia do nutricionista para todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vanille. Até a próxima palestra, pessoal, às 20 horas, ok? Que aí é com a professora Helena, ok? Muito obrigada, gratidão e até 8 horas.